O Brasil está vivendo nesse 8 de janeiro aí de 2023 um dia histórico, né? O país está assistindo à consumação de uma modalidade inédita de ataque à democracia. É um ataque praticado por civis, manipulados por um ex-presidente golpista, estamos falando do Bolsonaro, com a conivência de parte das Forças Armadas, conivência de policiais e conivência de grupos políticos. Tudo isso com transmissão em tempo real e financiamento privado. Por ora, essa invasão, que foi uma invasão anunciada, invasão criminosa, ela produziu danos às instalações dos três poderes, Planalto, Congresso, Suprema Corte, invadiram os prédios, as sedes dos três poderes e fizeram ali um quebra-quebra. Por ora, o resultado é depredação. Agora, se o Estado não prevalece sobre essa situação, e o que se presume é que irá prevalecer, aí nós teríamos o pior, que é a consumação de um golpe que vinha sendo anunciado há 2 meses, planejado, anunciado, financiado, tudo às claras, pelas redes sociais. Então, houve, depois do vexame, um vexame planetário, houve uma reação, o presidente Lula já anunciou uma intervenção no setor de segurança do governo do Distrito Federal. A segurança do GDF vai ser assumida pelo governo federal. E a AGU fez uma petição à Suprema Corte, pedindo lá uma série de providências, entre elas a prisão preventiva do secretário de Segurança do Distrito Federal, que já foi, inclusive, anunciada a demissão dele, uma demissão que meio esdrúxula, porque a admissão já não deveria ter acontecido. Nós estamos falando de um personagem que até anteontem era ministro da Justiça do governo Bolsonaro e que já se omitia em relação à repressão de atos golpistas. Ele era parte do golpe e foi convidado a ser secretário de Segurança do governo do Distrito Federal. Então, esse pedido de prisão preventiva ele é muito apropriado. Chega bem e chega tarde. Está nos Estados Unidos o Anderson Torres. O que se diz é que ele estaria na Flórida, mesmo lugar onde se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É preciso, meus amigos, dar nome aos bois. E nós estamos aqui realçando esses insanos que estão lá em Brasília invadindo prédios públicos. Mas esse é o menor dos problemas. Ali estão pessoas que, identificadas, devem ser punidas porque estão cometendo crimes. Agora, há por trás dessas pessoas uma cadeia que urdiu esse movimento que está se consumando neste domingo em Brasília, e esses personagens, em tese, entre aspas, ocultos, precisam ser levados aos tribunais. A começar pelo Bolsonaro. Não é razoável que o Bolsonaro continue impune. Ele foi tratado como um ser inimputável por 4 anos, cometeu crimes em série e foi tratado como um ser inimputável. Havia uma rede de proteção a este personagem, que é o presidente mais deletério da história do país. Por trás do Bolsonaro, há militares que se comportaram como golpistas durante o processo eleitoral, questionando o resultado das urnas, insuflando, estimulando o movimento de questionamento que o Bolsonaro patrocinou. Há também esses personagens secundários, como Anderson Torres. Eu diria que o próprio governador Ibanez precisa ser escrutinado o comportamento dele, porque não é aceitável que a gente feche os olhos para o fato de que o Ibanez convidou este ministro, que estava até ontem comandando o Ministério da Justiça. E ele é o responsável, Josias. Ele é o responsável sem nenhuma dúvida. Mais do que o Anderson Torres, é o Ibanez. Sem nenhuma dúvida. E nós tivemos um ensaio, houve um ensaio disso que está acontecendo agora, no dia da diplomação da chapa eleita. Quando o TSE diplomou o Lula e o Alckmin, naquele dia, no final do dia, houve um quebra-quebra no centro da cidade.
Queimaram ônibus, queimaram carros, a polícia assistiu, não prendeu ninguém. Agora nós estamos vendo o mesmo comportamento. Essa imagem é boa aí. A polícia escoltou. É isso que eu ia falar. Eu ia pedir licença para o Josias, né? Só para mostrar um ônibus, né? Recheado de golpistas, né? Que foram detidos e estão caminhando para a sede da Polícia Civil do Distrito Federal. Mais de um ônibus. Parece que são 150 presos. Estão todos beijando. Para ver que eles estão com a mão para trás, né? Se não estão algemados, estão fazendo um bom teatro. Exatamente. Ou estão algemados, ou estão rezando, ou estão beijando a poltrona da frente. Provavelmente estão algemados, né? Se dirigindo, e como sabemos, são golpistas que estão de camiseta da seleção. Os ônibus chegaram. O vidro traseiro está quebrado do ônibus da polícia? A pergunta é se eles quebraram antes ou depois, né, de estarem presos. Josias, quer concluir? O mais inusitado, só para concluir, esses ônibus chegaram, os personagens desceram, foram escoltados, a polícia os escoltou até a Praça dos Três Poderes. A polícia assistiu à invasão dos prédios. Houve ali um ou outro que tentou resistir. Houve policial que saiu para comprar água de coco quando estava começando o quebra-quebra nos prédios. Filmando. Fazendo live. Nós estamos enfrentando uma cena inusitada, jamais vista na história da República. É preciso que isso tenha consequências. O que está acontecendo hoje no Brasil é um Capitólio hipertrofiado e atrasado, porque chega uma semana depois da festa da posse. Agora, a diferença é que aqui as forças de segurança foram complacentes, coniventes, cúmplices com o aviltamento do sistema democrático. Nos Estados Unidos houve resistência. Nos Estados Unidos, aliás, a resistência começou antes da confusão. As Forças Armadas desembarcaram do golpe do Trump antes da invasão ao Capitólio e, quando houve a invasão, reagiram para proteger o sistema democrático, proteger a democracia americana. Aqui ocorre o oposto. Eu falava há pouco com o ministro do Supremo e ele me dizia que se espraia ali entre os ministros do Supremo uma impressão que não convenhamos, algo muito difícil de intuir, uma sensação de que o que houve hoje é a consumação de um complô. Então, há um complô. Sim. É preciso elucidar este complô. Alguns personagens são muito conhecidos, a começar do Bolsonaro, e é preciso que esses personagens sejam responsabilizados. O pior erro que poderíamos cometer nesse momento é colocar toda a culpa sobre os ombros destes manipulados que estão invadindo os prédios em Brasília. É preciso que a punição comece pelo alto e chegue abaixo também. É preciso punir todo mundo. Agora, se formos ignorar... Deixa eu dar uma informação. Que tais, aí estamos passando mal.